O termo fetiche significa objeto animado ou inanimado feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. Foi este significado conferido ao fenômeno da atribuição de valor simbólico aos produtos manufaturados, que o sociólogo Karl Marx observou em meio aos seus estudos sobre o mundo do trabalho na modernidade. Fetichismo da mercadoria é o modo pelo qual Karl Marx denominou o fenômeno social e psicológico, onde as mercadorias aparentam ter uma vontade independente de seus produtores. Segundo Karl Marx, o fetichismo é uma relação social entre pessoas mediatizadas por coisas. O resultado é a aparência de uma relação direta entre as coisas e não entre as pessoas. As pessoas agem como coisas e as coisas como pessoas. No caso da produção de mercadorias, ocorre que a troca de mercadorias é a única maneira na qual os diferentes produtores isolados de mercadorias se relacionam entre si. Dessa maneira, o valor das mercadorias é determinado de maneira independente dos produtores individuais, e cada produtor deve produzir sua mercadoria em termos de satisfação de necessidades alheias. Disto resulta que a mercadoria mesma ou mercado parece determinar a vontade do produtor e não o contrário. Marx afirma que o fetichismo da mercadoria é algo intrínseco à produção de mercadorias, ou seja, algo único e próprio. Já que na mercadoria capitalista, o processo de produção se autonomiza com relação à vontade do ser humano. Tal autonomia desaparecerá apenas quando o ser humano controlar de maneira consciente o processo de produção, numa livre associação de indivíduos, o que só é possível de ser feito abolindo a propriedade privada dos meios de produção e transformando-os em propriedade coletiva, acabando com o caráter mercantil dos bens e preservando somente seu valor de uso. Isso significa uma revolução nas relações de produção e distribuição do meio de vida. Marx também argumenta que a economia política clássica não pode sair do fetichismo da mercadoria, pois considera a produção de mercadorias como um dado natural e não como um modo de produção histórico e, portanto, transitório. Desse fetichismo que se dá na produção e na troca de mercadorias, resulta a subestimação teórica do processo de troca sobre o processo de produção. Daí, o culto ao mercado de parte de alguns economistas consideram a oferta e a procura como as determinações fundamentais do preço das mercadorias. Agora explicarei de forma mais resumida. O homem, que devia ser senhor soberano do seu produto, passa a ser comandado e dirigido por aquilo que produziu. As leis do mercado fazem o homem sucumbir a forças hostis que o arrastam a um destino inumano de crises, guerras e desemprego. Assim, se por um lado a mercadoria se humaniza, o próprio homem se desumaniza, se refina.